Olá, pessoal. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar o capítulo 10 do livro do Apocalipse. O capítulo 10 é um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Pegue a Bíblia, a Palavra do Senhor, e abra no capítulo 10 de Apocalipse. Mas antes, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Meus amigos, o profeta viu um anjo forte descendo do céu. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Ele estava envolto de uma nuvem com arco-íris na cabeça e por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. E esse anjo trazia um livrinho aberto em suas mãos. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. E ele gritou com grande força, como ruge um leão. E é interessante que quando ele gritou, ele fez um juramento, e no seu juramento ele levantou a mão direita ao céu e jurou pelo aquele que vive pelos séculos dos séculos que já não haveria mais tempo. Um livrinho doce e amargo. Quem é esse anjo? Os versículos posteriores do mesmo capítulo diz que João recebe ordem para devorar o livro. Só que o livro ele era doce e amargo. No final dessa visão, João recebeu uma palavra dizendo que é necessário que ele profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que seria essa visão? Primeiro, esse anjo desce do céu. Quem é esse anjo? Segundo, ele segura em sua mão um livrinho aberto. E terceiro, ele coloca um pé sobre a terra e outro sobre o mar. Meus amigos, as mesmas características desse anjo que aparece em Apocalipse capítulo 10 é as características que Cristo aparece a João capítulo 1, versículo 13 a 16. O rosto como o sol, as pernas colunas de fogo, o arco-íris sobre a cabeça. Agora, identificamos o anjo. O anjo representa Jesus. Jesus é o anjo de Apocalipse capítulo 10, o mensageiro. Agora, por que os pés sobre o mar e a terra? Nós entendemos que a Bíblia, quando fala terra e mar, está se referindo ao mundo de uma forma global. Então, esse livrinho pequeno é uma mensagem e deveria ser proclamado a terra e o mar. Resumindo, é uma proclamação mundial. O que me chama a atenção nessa visão do profeta é que esse anjo fez um juramento que não haveria mais demora. A palavra demora no original é a palavra cronos, está se referindo a tempo. Não haveria mais tempo, ou melhor dizendo, não haveria profecias mais que falasse de tempo. Quando se fala de tempo, lá em Daniel tem algumas profecias que falam de tempo e há um paralelo em Daniel 12, 7 com Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Lá também há um juramento, diz assim: Eu vi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, e ele levantou a mão direita e a esquerda, e ele fez o mesmo juramento lá de Apocalipse 10. Só que aqui ele fala de um período. Ele fala que passará um tempo, tempos e metade de um tempo. Lá em Apocalipse 10, ele diz que já não haveria mais este tempo. Isso quer dizer que esse tempo já se cumpriu, pelo menos para aqueles que iriam estudar aquela profecia. Daniel, nem todo o livro de Daniel é selado. Por exemplo, a visão, o sonho do rei Nabucodonosor foi compreendido, mas há profecias de tempos que não foi. Daniel 7,25 diz que haveria o anticristo, ele perseguiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E eles magoariam os santos do Altíssimo pelo tempo dos tempos e metade de um tempo. Antes da gente falar desse período de tempo, entenda que esse livro ele está aberto. Ele não é o livro selado de Apocalipse 5, versículo 1. A palavra livro aí significa rolinho, diferente da palavra livro de Apocalipse 5:1, que é biblion, que é um livro selado. Esse não está selado, esse está aberto. E de acordo com as profecias, o tempo que esse livro de Apocalipse, esse livrinho, esse rolinho, seria ser compreendido, de acordo com Daniel, seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com Daniel 11:13, um tempo é um ano. E um ano bíblico é 360 dias. Então seria 3 tempos e meios, levando em consideração
um tempo 360, dois tempos 720, meio tempo 180, nós temos aí 1260 dias. Como são tempos e são dias proféticos, então são 1260 anos, porque de acordo com Ezequiel 4, 6 e Números 14 e 34, um dia é um ano. Então nós temos aí uma profecia de tempo, dois tempos e metade de um tempo. Quando começaria a perseguição dos santos do Altíssimo? Quando ocorreria a supremacia do anticristo? Meus amigos, de acordo com o decreto de Justiniano, no ano 538, o bispo de Roma recebeu a supremacia papal. Agora ele era o cabeça da igreja. Antes, quem era o cabeça da igreja era Cristo, de acordo com Efésios, capítulo 5, capítulo 4. Mas agora, o bispo de Roma se tornou o cabeça da igreja. Então, nós temos um período que ele mandou na Europa. Foi 1260 anos. Então, vamos para o ano de 1798. E o que aconteceu em 1798? Estamos bem próximo da Revolução Francesa, não é? É preso o Papa Pio VI pelo imperador Napoleão Bonaparte. Meus amigos, agora estamos desvendando a profecia de tempo de Daniel, que é exatamente o livrinho pequeno de Apocalipse capítulo 10. Após o ano de 1798, a profecia de tempo, metade de um tempo, seria compreendida. Após a prisão do Papa, a Bíblia agora começou a ser impressa, começou a ser traduzida, começou a ser estudada. Começou agora a fazer parte do cotidiano das pessoas. As pessoas poderiam interpretar a própria Bíblia por elas mesmas. Amigos, a mensagem de comer o livrinho e se tornar amarga fala também de uma segunda profecia de tempo, muito maior do que a de Daniel 7:25. E essa profecia também deveria ser comida, deveria também ser devorada. Só assim o povo entenderia. Daniel não entendeu essa profecia, mas o povo do tempo do fim compreenderia. O que significa comer o livrinho, devorar o livrinho? Significa estudar a mensagem e proclamar. Foi exatamente isso que um fazendeiro fez no ano de 1840. Guilherme Miller. Ele estudou a Bíblia capítulo por capítulo. Quando chegou em Daniel 8,14, ele entendeu que depois de um período profético, um santuário seria purificado. Diz assim, Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Miller começou a estudar sobre o santuário. Não poderia ser o santuário de Daniel, até mesmo porque essa profecia estava selada para Daniel. A Bíblia diz, Daniel, encerra essa palavra e sela esse livro, até o tempo do fim, pois muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Tu, Daniel, vai, encerra essas palavras, sela até o tempo do fim. Então, quando chegasse no tempo do fim, o conhecimento a respeito da profecia de Daniel 8,14 seria compreendida. Amigos, essa profecia não era para Daniel. No capítulo 8, no versículo 26, diz o seguinte, a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a mensagem, a visão, porque se refere a dias muitos distantes. Não era para o tempo de Daniel, mas essa profecia era para o tempo de Miller. Miller começou a estudar sobre o santuário. Ele viu que o santuário terrestre foi feito para que Deus pudesse habitar entre o povo de Israel. Nesse santuário eram feitos sacrifícios. Nesse santuário havia um compartimento chamado Lugar Santo, onde era aspergido o sangue dos animais, e no Lugar Santíssimo haveria a purificação do santuário, que era feita uma vez por ano. Ele entendeu que, ao término dessa profecia, o santuário seria purificado. Fazendo um estudo do santuário, o antigo tabernáculo, ele entendia que o dia de purificação simbolizava um dia do juízo final. Acreditou ele, de acordo com a palavra de 2 Pedro 3,7, que depois desse período profético, 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Ele entendeu que o santuário seria a terra. Então, ele pôde estudar e pôde compreender que se ele soubesse o início da profecia, ele saberia o final. Meus amigos, de acordo com as suas pesquisas, ele chegou ao conhecimento de que a data do início da contagem estava no capítulo 9, que era a resposta da visão do capítulo 8, no versículo 25. Diz o seguinte, sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Jerusalém foi edificada e foi restaurada pela promulgação do decreto de Artaxerxes, no ano 457. Esse era o início da profecia. A conta é muito simples. 457 menos 2.300 tardes e manhãs, nós vamos para o ano de 1844. Mas espera aí, tardes e manhãs não são anos proféticos? Exato. Não seria então 2.300 tardes e manhãs, seria 2.300 anos. A Bíblia diz que a tarde e manhã é um dia. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E um dia em profecia não é um ano? Então, seria 2.300 anos. O início da profecia, 457, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Nós vamos até o ano de 1844. Meus amigos, essa profecia era para o tempo de Miller. Miller, de acordo com 2 Pedro 3,7, entendia que, depois desse período profético, Jesus voltaria à terra para abençoar o seu povo. Miller entendia que essa profecia era para o seu tempo. Meus amigos, houve um movimento chamado Movimento Adventista ou Movimento Millerita, 12 diferentes lugares. Pessoas que, não só Miller, mas outras pessoas em diferentes partes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, até na América do Sul, estudaram as profecias de Daniel. A profecia que antes estava selada, agora é representada como um livro aberto por aquele anjo que representa Jesus, de Apocalipse capítulo 10. É interessante que muitos pregadores levaram a mensagem a várias partes do mundo. Uma mensagem doce a respeito da volta de Jesus. Joseph Holt, ele pregou para judeus, turcos, muçulmanos, havia reuniões campais, distribuições de panfletos, publicações, as pessoas vendiam tudo o que tinha e empregava todos os seus recursos na pregação da volta de Jesus. Houve pessoas de várias denominações. Naquele tempo, as igrejas estavam muito secularizadas. As igrejas estavam misturadas com doutrinas que não eram bíblicas, como a santificação do domingo, a doutrina da imortalidade da alma. E então essas pessoas deixaram essas igrejas secularizadas e se envolveram e se dedicaram nesse movimento chamado Movimento Millerita. Começaram a proclamar essa mensagem da volta de Jesus. Mas quando seria? Foi descoberto apenas o ano. Mas em que mês ele viria? Em que dia ele viria? Um homem chamado Samuel Snow começou a fazer um paralelo do calendário bíblico do calendário gregoriano. E ele chegou à denominação de que a festa da expiação seria no 7º mês do 10º dia. E de acordo com o calendário judaico, o 7º mês e o 10º dia seria exatamente 22 de outubro de 1844. Mas a Bíblia diz que o final dessa mensagem era amarga. Jesus não voltou. E houve a grande decepção. No meio dessa decepção, 3 grupos saíram. Um grupo não acreditou mais na Bíblia. Outro grupo começou a estudar as profecias e entendeu o porquê. E o outro grupo retornaram para suas devidas igrejas secularizadas. Esse grupo que permaneceu, hoje é a Igreja Adventista do 7º dia. Irã Edson, um dia após o desapontamento, quando foi consolar os seus irmãos, que estava triste pelo grande desapontamento, teve uma visão do milharal, aonde ele viu Jesus entrando no lugar santíssimo. Amigos, assim como a Igreja Apostólica nasceu de uma decepção pela morte de Jesus, assim também a Igreja Adventista do 7º dia nasceu de um desapontamento. Para finalizar, a palavra diz: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Jesus não voltou, porque ainda deveria ser apresentado os mistérios de Deus. O mistério de Deus se cumpriria antes da 7ª trombeta. E a 7ª trombeta é exatamente a volta de Jesus. Qual seria então o mistério de Deus? De acordo com Efésios, capítulo 3, versículos 6 e 7, o mistério de Deus é o Evangelho. Você sabia que a Bíblia fala de 3 evangelhos? O Evangelho da volta de Jesus, Mateus 24:14, o Evangelho da graça, Paulo fala o meu Evangelho, e o Evangelho eterno, de Apocalipse, capítulo 14, do 6 ao 12. Este Evangelho que deveria ser profetizado, pregado, antes da 7ª trombeta, é o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno se encontra em Apocalipse 14. São as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem é: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 11
versículo 1, diz que João recebeu um caniço semelhante a uma vara. E ele recebeu ordem para medir o santuário, o altar e aqueles que adoram. Desde o dia 22 de outubro de 1844, os nomes daqueles que adoram a Deus estão sendo medidos. A Bíblia diz: como tu medes, tu serás medidos. O julgamento começou pela casa de Deus. A segunda mensagem do Evangelho Eterno para ser pregado no tempo do fim seria a queda de um sistema chamado babilônico, um sistema de igrejas secularizadas, um sistema de igrejas que prega prosperidade e não prega o reino dos céus, um sistema caído de igrejas que pregam um dia espúrio, sagrado, um sistema de igrejas que trazem em seu rol de doutrinas pagãs. E a terceira e última mensagem angélica é: não se deve adorar a besta, nem a sua imagem, e nem receber a sua marca. Meus amigos, a grande mensagem do Evangelho Eterno é sobre a quem eu devo adorar. Adoração não é aquilo que você leva para Deus. Adoração é aquilo que Deus lhe pede. Muito em breve mesmo, as leis do nosso país vão mudar. Vão ter leis contrárias à lei de Deus. Você sabe qual é a marca da besta? É um dia que é colocado como sagrado. E na realidade não é sagrado coisa nenhuma. É apenas uma marca de uma autoridade, de um poder religioso e um poder político. Você está pronto para proclamar o Evangelho Eterno para o tempo do fim? Que Deus te abençoe, que o Senhor te prepare para pregar essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.